canal, assinem nas redes sociais, né? Quem tiver aí online, quando equipar nesse exato momento, passando aqui, fazendo um breve vídeo aqui. Quem tem interesse, gosta de leitura, né? Ocupar a mente com boas leituras, eu vou estar fazendo essa pequena live, esse pequeno vídeo aqui para fazer uma indicação de livro para vocês, né? Quem tem interesse de leitura, gosta de ler, tem o hábito de ler, né? Todo mundo sabe que a leitura como se diz, é um ponto positivo, né? É algo que contribui para o nosso desenvolvimento mental, ao nosso exercício mental, exercício da mente, né? É um combustível, né, para nós exercitar o nosso pensamento, a nossa mente, para nós, como se diz, aperfeiçoar, né, em nossa opinião, seja ela crítica, de forma construtiva, de forma ética, respeitável, né? E estou fazendo esse vídeo aqui para trazer para vocês algumas indicações de livros. Nesse vídeo eu vou estar apresentando livros cristãos. Que são os livros cristãos, livros cristocêntricos? Nós sabemos que o nosso livro, para todo cristão, que professa crer em Cristo Jesus, crer em Deus Pai Todo-Poderoso, crer no Espírito Santo, né, a Trindade, nós somos cristãos. O nosso livro, como se diz, poderoso, inerrante, suficiente e infalível, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Só ela é o nosso único manual, nosso único fundamento e regra de fé e prática, né, irmãos? Para quem faz parte da minha rede social, amigo, seja cristão ou não, nós cremos, nós somos cristãos, eu como cristão creio que a Bíblia é o nosso único manual, instrumento de fé e prática, né? E Deus capacitou ali, a sua soberania, no beneplácito da sua vontade, que em torno de 40 homens escrevessem os livros sagrados, que compõem as Sagradas Escrituras, que vai de Gênesis e Apocalipse. Então, a Bíblia é um livro, formado pela inspiração divina, a qual Deus, pela sua soberania, ilumina, escolhe em volta de 40 autores para escrever esse livro sagrado, né? Então é um livro, como diz, poderoso, são 39 livros no Antigo Testamento, de Gênesis até o livro de Malaquias são 39 livros, e de Mateus até Apocalipse, outros 27 livros no total. O cânon bíblico, ele são compostos de 66 livros, né? E com o encerramento do cânon bíblico no livro de Apocalipse, o período ali apostólico, quando se fim do período apostólico com João, que foi escolhido para escrever o livro de Apocalipse, ali se encerra o cânon bíblico. Após o cânon bíblico, várias literaturas são compostas, escritas, Então, para juntar a Bíblia hoje, vários homens teve que pesquisar, estudar documentos para chegar a Bíblia que nós temos em várias versões hoje que são confiáveis, como a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida revisada, e atualizada, como várias versões bíblicas. Então, esses homens foram capacitados para escrever, traduzir a Bíblia, e até chegar ao nosso idioma português, Então, quando eu falo livro cristão, irmãos, a Bíblia, como se diz, é suficiente, mas as literaturas cristãs, elas devem, qualquer livro que você lê hoje que é um livro cristão, que tem alguma fonte bíblica, ele tem que estar completamente fiel
às Escrituras. Ele está completamente fiel à Bíblia Sagrada, né, com textos, citações bíblicas e bem explicado acerca dessas citações bíblicas. E outro ponto que a gente tem que chegar aqui também é o que, nesse pequeno vídeo que eu vou trazer para vocês, é que não se trabalha somente, um cristão tem que entender, além da compreensão da Bíblia, da palavra de Deus, pedir sabedoria, entendimento para compreender as Sagradas Escrituras, mas também conhecer da história da igreja ao longo, né, desde os tempos de Gênesis, né, no início da criação até o nosso atual momento que nós estamos vivendo. Né? Por isso é muito importante estudar a história da igreja e saber que nem todo movimento que se diz cristão, ou evangélico, protestante, ou que coloca Deus no meio, é cristão. Nem todos são, porque muitos alteram a palavra de Deus. Né? Então, como um cristão praticante, conhecedor da palavra de Deus, e que eu tenho estudado a fundo acerca, você não pode, como diz, absorver ou, como se diz, ser influenciado, né, ou compactuar com falsos ensinamentos que distorcem os ensinos de Deus, da palavra de Deus, com versículos jogados, com teorias, né, ideologias humanas, né, teologias humanas, que isso não provém de Deus nem provém das Escrituras. Né? Então, eu vou estar trazendo aqui alguns exemplos que eu tenho aqui, né, de livros que contam a história da denominação ou que explicam teologicamente acerca das Escrituras e dos atributos de Deus, né, que explicam acerca da divindade, dos atributos de Deus, livros que combatem falsas doutrinas, o falso profeta, o falso mestre, como diz, ou aceita, né, como diz, a falsa religião. Então eu tenho alguns livros aqui, estou indicando aqui para quem tem interesse, né, de ler, de se aprofundar nesses assuntos, porque nós estamos vivendo um mundo de trevas, de negridão, do amor de muitos esfriando, de muitas pessoas se apostatando da fé, né, de muitas falsas religiões se proliferando, de como diz, um novo sistema, um governo mundial, né, que o seu pretexto, o seu objetivo é unir todas as religiões do mundo, mas não com uma proposta positiva, não uma proposta cristocêntrica, não uma proposta que a Bíblia prega sobre a religião, assim como um governo anticristão, né, promovido por Satanás, que quer levar muitas pessoas à perdição. Né? Não só, como se diz, as pessoas que não fazem parte de um ciclo religioso, de uma crença religiosa, mas uma denominação religiosa, mas também, né, pessoas que estão dentro, né, que podem ter suas vidas destruídas com um falso ensinamento, por justamente não conhecer o princípio, a verdade das Escrituras Sagradas, né, e também a história da igreja. Né? Então, estou trazendo aqui alguns dos livros, de inúmeros livros que eu tenho, né, mas a maioria dos meus livros estão em PDF, né, em digital. Eu tenho alguns livros aqui que são importantes, né, para quem quer se aprofundar mais na questão de história da igreja, na compreensão sistemática da Bíblia, né, da Escritura, né, alguns livros que ajudam. Né, eu sou de denominação histórica, sou da Igreja Batista, e aqui como se diz, membro da Igreja Batista, né, como proclamador do Evangelho na Igreja Batista, eu vou indicar aqui alguns livros, né, que fazem parte da nossa doutrina, né, da nossa fé, que são fundamentados nas Escrituras, que têm um viés teológico, um embasamento bíblico, e que são saudáveis para ler, né, que são confiáveis, não contém falsa doutrina, não contém heresia, não contém falso ensino, mas refuta falso ensino, denuncia falso ensino, expõe a história dos batistas, a doutrina dos batistas, né, e além de outros livros aqui que são essenciais, né, para a caminhada de todo cristão. Eu traço aqui, por exemplo, esse livro que eu li recentemente,
tem um pouco, cerca de 90 páginas. Né? Esse livro é muito importante para você que é cristão, você é da dominação, é um batista, conhecer a história dos batistas. Esse livro é muito importante. Os batistas gerais, a conflituosa congregação de John Smith e Thomas Hales, né? O autor desse livro é o pastor Marcos Paixão. Pastor Marcos Paixão é diretor do Seminário Batista Confessional do Brasil. É um livro muito importante. O início dos batistas na Inglaterra e na Holanda. Aqui vai falar da primeira congregação, primeiro movimento, né, reunião, primeira congregação, como se diz, em templo batista que foi reunido ali na Holanda por volta de 1608 ou 609, eles têm uma data específica, mas se eu não me engano é 1608 que eles começam a se reunir, né? E aqui mostra, né, a história dos batistas, começando por John Smith e Thomas Hales, né, uma breve história sobre eles, né? John Smith, né, e Thomas Hales. John Smith era pastor, né, eles eram, e o Thomas Hales advogado, eles eram membros da igreja anglicana, mas a igreja anglicana era uma igreja que tinha se aderido ao protestantismo, mas porém estava, embora se considerasse uma parte protestante, outra parte católica, apostólica romana, e conservavam todo o ensinamento romanista, não se apegou do romanismo, e isso fez que um grupo de separatistas, né, se separasse da igreja anglicana, né, e fizesse um movimento chamado Movimento Puritano Separatista Inglês. Então, esses puritanos, esses separatistas da igreja da Inglaterra, fizeram um movimento em defesa da fé, contra a prática do romanismo, né, da distorção das escrituras, da não apresentação da doutrina bíblica. Então, eles se reuniram, e um desses foi o Hales e Smith, né, que eles foram os primeiros a liderar o movimento batista no mundo, né, ali por volta de 1608, né, e serem uns exponentes do surgimento da primeira igreja batista na Europa, ali, na Holanda, né, em 1608, ou 609, e na Inglaterra em 1612. Então, esse é um livro interessante, é importante todo batista ler para saber a doutrina batista, o começo da igreja batista, o que a Europa estava vivendo naquele período, né, qual a verdadeira raiz da igreja batista. Como se diz, o movimento separatista inglês é o principal movimento que deu origem aos batistas, né? Nós chamamos de movimento do puritanismo. Então, os batistas têm a raiz da sua doutrina, das suas confissões de fé, né, dos seus ensinamentos na teologia puritana, né? Então, é justamente esse livro que indico para vocês, é um bom exemplo. Batistas Gerais, a conflituosa congregação de Smith e Thomas Hales. É um momento, eu não posso explicar muito tempo aqui, vai ocupar muito tempo, foi um momento muito turbulento ali no início dos batistas, mas é bom que vocês tenham conhecimento, né, da nossa denominação, a parte histórica, contexto histórico da nossa denominação. Então eu indico esse livro aqui, Batistas Gerais, a conflituosa congregação de John Smith, e Thomas Hales. Outro livro, né, que eu indico aqui, né, quem aprecia uma boa leitura, A História dos Batistas da Inglaterra para o Mundo. Então esse aqui é um livro mais robusto, teologicamente, bem produzido, né? Os autores são Anthony Schultz, Nathan Finn e Michael Hayes. Todo mundo, alguns aí devem conhecer o Michael Hayes, é um historiador batista bastante conhecido no nosso meio, né, sobre assuntos ligados à teologia batista, sobre história do batista, é um dos expoentes aí, né, que trabalha a história do batista. Então esse livro vai ser um livro que vai pegar lá, irmãos, desde a reforma protestante ali, com Calvino, vai tratar de Calvino, né,
a expor a herança do pensamento calvinista, né, como diz, não atribuindo a Calvino, o reformador, mas sim o pensamento de interpretar as doutrinas da graça, né? Essa interpretação da doutrina da graça, de expor as doutrinas da graça, a sã doutrina, é conhecido como calvinismo. Então a gente trata justamente disso, vamos tratar de Tyndale e muitos outros reformadores aqui, né, a luta, né, como se diz, da reforma protestante, de se libertar do romanismo, da escravidão de Roma, da cegueira que impedia que muitos conhecessem as Escrituras, a palavra de Deus, por meio da leitura da Bíblia, né? Então, esse movimento vai falar da Igreja Batista desde o início de sua fundação, ele vai expor sobre Hells, Smith, sobre as confissões de fé, vai tratar sobre as confissões de fé batistas, catecismo, vai tratar muitas a doutrina, né, a doutrina batista até os tempos de hoje, e vai ter um livro histórico, irmãos, da luta, da perseguição que os batistas sofreram na Europa, nos Estados Unidos, vai expor um pouco sobre o Brasil, várias outras regiões, vai tratar de assuntos concernentes à nossa doutrina e vai tratar também, irmãos, o autor desse livro, Michael Hendricks, com os outros dois autores, com Anthony Schuller e Nathan Finney, eles vão bater em cima em todo momento do falso ensinamento, do liberalismo teológico, da teologia liberal, desse câncer que infelizmente tomou conta de algumas igrejas batistas, de organizações batistas, tem envergonhado e sujado a nossa herança. Esse livro é essencial, né, para um batista e toda a membresia, né, para estudar, para expor, para pregar, para saber mais sobre a história do batista. Esse livro é confiável, é de boa fonte, é fonte confiável. É um dos maiores historiadores batistas da atualidade, Michael Hendricks, né? É um que contribui para a autoria desse livro. Então, esse livro aqui é bastante importante para a teologia batista, para a história, principalmente para expor a história dos batistas. Então, e aqui a teologia, principalmente a preservação, né, os autores expõem a preservação da doutrina batista, a herança, né, resgata a herança batista, né, nos seus escritos, resgata a herança batista bíblica, né, tem uma postura da defesa da doutrina batista bíblica, conservadora, fundamentalista, fundamentada nas escrituras. Então, isso aqui é mais uma indicação que eu faço aos batistas, a história dos batistas da Inglaterra para o mundo. Outro livro também que eu indico para vocês, chegou na tarde de ontem, esse livro aqui, ó, Piedade Puritana. Né? Para nós como batista, né, uma igreja tradicional, histórica, é essencial esse livro aqui. Eu não cheguei a ler, mas eu já como diz, faço muita leitura acerca dos puritanos, já li muitos livros acerca dos puritanos. Os puritanos, eles surgem ali do movimento separatista inglês, né? Esses puritanos vão ser responsáveis pelo surgimento das principais igrejas históricas hoje que tem no mundo. Os puritanos são responsáveis pelo avanço do presbiterianismo, os puritanos são responsáveis pelo avanço para a fundação do presbiterianismo, a fundação do congregacionalismo e da igreja batista também, né? Então são expoentes. Então os puritanos, aqueles que saem do movimento separatista inglês, como Hells, os batistas, por exemplo, que eram puritanos, né? Como diz, o movimento separatista inglês, né, surgiu ali no início, aí tinha Hells, tinha Smith, né, por exemplo, John Smith, Thomas Hells da igreja batista, mas tinha outros batistas, John Bunyan era puritano, né, do movimento puritano, John Bunyan, John Spielberg, Henry Jessey, batista também, Benjamin Kitt, William Kiefer, Henry Knorr, todos esses eram puritanos e batistas. Como teve outros puritanos também, né, John Owen, dizem que é o príncipe puritano da igreja congregacional, né, temos vários exemplos de puritanos que marcaram a história da igreja, né, Rick Sebastian, Richard Cyber, Nehemiah Koch, tem muitos. Então mostra aqui para um cristão, um batista, ou um
ou qualquer irmão que é da igreja histórica tradicional estudar sobre os puritanos, porque faz parte da herança da sua igreja, do surgimento da sua igreja, né, a sua denominação. Então, os batistas, como batista, piedade puritana é uma excelente leitura com o cristão batista, piedade puritana. Então, os puritanos vai ter mais conhecidos justamente por a sua fidelidade às escrituras. Os puritanos, eles são fiéis, né? Eles pregaram o evangelho de fidelidade às escrituras, contra a falsa doutrina, contra a heresia, contra falsos mestres, né? Tinha um ditado no puritanismo, é o seguinte, na Inglaterra, naquele período: aqui ele não prega, é o quê? Aqui ele não prega fazendo menção ao quê? O falso mestre, o lobo. Então o lobo nunca, jamais pode pisar num púlpito puritano, jamais pode pisar num púlpito de uma igreja que tem uma herança puritana, igreja batista, presbiteriana, congregacional. Então, infelizmente, essa é a pregação dos puritanos. Então, é o que? Princípio regulador do culto, tudo voltado às escrituras. As escrituras pregam isso, né? No princípio regulador do culto, vamos seguir as escrituras. Mas isso aqui não faz parte, não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, meu irmão, não faça, não pregue, não invente, não enche seu púlpito de entretenimento, não enche seu púlpito de arte, de teatro, de show, eventos, shows, conferências voltadas à teologia da prosperidade, para colocar o homem como centro. Não, é o princípio regulador do culto cristão. Os puritanos, né, eles pregavam que a oração, né, o cântico congregacional, o usinário e a exposição, acima de tudo. A chave dos puritanos, né, a especialidade, como diz a teologia puritana, é expor as escrituras, né, um culto cristocêntrico voltado às escrituras, hinos cristocêntricos, cantor cristão, hinários, né? Então é justamente o princípio regulador do culto. Não fazer de uma igreja negócio, show, né, balada, não tem nada disso, né? Então a igreja brasileira necessita justamente voltar às escrituras, a teologia que são a teologia pura, voltada às escrituras, não tem invencionismo. Então, justamente essa a teologia puritana pregou justamente isso, a fidelidade às escrituras, ao princípio regulador do culto, não separação da igreja Estado, autonomia da igreja, mas autonomia com fidelidade às escrituras, sem ferir as escrituras, separação de igreja e Estado. Isso é um princípio puritano, um princípio da teologia puritana, da teologia que surgiu ali no século 17. Então, justamente é isso. A igreja, jamais como diz, a igreja pode levar o Estado para dentro dela, e muito menos a igreja pode se infiltrar em Estado com busca de interesse. Então, isso aqui é o que a teologia puritana justamente pregou, justamente esse princípio regulador do culto, a fidelidade às escrituras, né? Então, muitos foram exemplos, né, na história da humanidade, na história como cristãos, né? Spurgeon, por exemplo, combateu o falso evangelho, no entretenimento, no culto, no púlpito, né? A falsa doutrina, né? Um exemplo de puritano. Esse livro, Piedade Puritana, é também de Heiken, né? E de Paul Smalley. Eles falam em honra de Joel Beck, porque tipo, eles trazem a teologia, a piedade puritana, justamente, por exemplo, do Joel Beck, que escreve muito sobre os puritanos. Então, ele vai trazer aqui justamente uma narrativa, né, na teologia, no pensamento cristão de Joel Beck, que defende muito o princípio regulador do culto, a volta às escrituras, né, e como diz, a pregação contra a falsa doutrina, o falso ensinamento, né? Então, esse é um bom exemplo de livro, Piedade Puritana, de Michael Hakes, né, e Paul Smalley. É um bom livro, né, que expõe o Evangelho da forma que o Evangelho deve ser, né, e além de expor o Evangelho, justamente ele trata, né, eu não li tudo não, mas trata justamente do que? Do puritanismo, a doutrina da graça, de você defender, né, as escrituras, né, os textos bíblicos, defender
o Evangelho de Cristo, né, como diz, sem negociar com nada. Você não precisa negociar com o Estado, você não precisa negociar com cargos na igreja, você precisa simplesmente pregar o Evangelho. Você não precisa negociar com teologia da prosperidade, com teologia liberal, você não precisa negociar com nada. Seu foco é justamente o quê? Cristo. Então esse é um exemplo, né? De livro que eu indico, né? Pesado e Puritano. Esse livro tem 311 páginas, é um bom livro, eu não li ainda, mas vai ser um bom livro, né? Porque eu vou só ler um pouquinho aqui do prefácio aqui, não precisa o irmão ver que é um bom livro. Os puritanos eram gigantes na teologia e na vida, piedade. O gigantesmo de sua doutrina e de sua piedade foi fruto de uma relação de causa e efeito retroalimentável. Entre esses dois elementos, o amor ao Senhor queimava no coração deles, com devoção e firmeza doutrinária. Os puritanos eram uma expressão viva do sistema que passou a ser chamado de calvinismo. Uma piedade fundamentada nas escrituras, madura, espiritual e sóbria. Era a marca deles. Por isso temos muito a aprender com eles. Esta série de escritos de experientes pesquisadores do puritanismo, em homenagem a Joel Bick, atualmente o maior pesquisador e fomentador da piedade puritana, nos mostra vários aspectos da piedade bíblica encontrada nos puritanos. Por meio dessa obra, seremos encorajados a trilhar essa mesma trilha de amor ao Senhor, né? Então, mostra justamente firmeza na doutrina, firmeza doutrinária, né? E uma coisa como cristão batista, né? da igreja batista, com uma igreja com mais de 4 séculos de existência, é firmeza da doutrina, não negociar, né, as suas confissões, não negociar os seus catecismos, a sua fidelidade à Escritura, como a Escritura, um único fundamento de regra e fé prática, não inventar, não colocar coisas do homem para dentro da nossa denominação, né, pregar o Evangelho, Cristo, o alvo é pregar Cristo, não precisa inversionismo, não precisa isso, não precisa aquilo, não precisa melhorar isso, aquilo. Não, é regeneração, mudança de mente, de alma, de vida, levar as pessoas ao arrependimento, e aplicar o que? Uma teologia sadia, uma teologia bíblica, né? Criar situações para que os jovens de hoje conheçam as Escrituras, né? Tenham amor, piedade a voltar às Escrituras, né? A doutrina batista, né? Tem mais de 4 séculos, é confiável. Voltar a conhecer a história da denominação, dos antigos. Então, isso é muito importante no livro que eu aprendi sobre os batistas, sobre os puritanos, né? É essencial que volte a igreja batista como um todo, volte e resgate essa herança, né? E combata o falso ensinamento, né? A falsa doutrina, a teologia liberal, como diz a teologia liberal, a teologia da morte de Deus, né? Isso é um câncer no meio de qualquer denominação, e isso deve ser combatido à luz das Escrituras. Então eu indico aqui para todo o povo batista que adquiram teologia, né, bíblica, teologia batista bíblica, né, puritana, de origem puritana, reformada, calvinista, que é, como diz, é o cerne da nossa doutrina, é a nossa herança batista bíblica, né? E são pessoas que são fiéis às Escrituras, né, no conhecimento das Escrituras, de expor as Escrituras, né, e não, como diz, trazer entretenimento para dentro dos poucos. Então, muitas vezes, uma igreja carece disso, entra em decadência, adere ao liberalismo teológico, porque não resgatar os conteúdos batistas históricos, não resgatar a herança batista e não se fundamentar na herança batista. Então, essa é uma indicação que eu faço. Esse livro, Joy Higney, né, eu não li também, vai ser minha leitura, né, vai ser a próxima leitura que eu estarei apresentando, okay? Mais que uma batalha, né, mais que uma batalha, né, a gente, como se diz, ele fala de um livro que é contra a pornografia, né, mais que uma batalha, né, e trata aqui, como diz, o combater só a pornografia não é o suficiente. Isso aqui,
vai tratar a questão do vício sexual, mas isso aqui fala que combater a pornografia não é só suficiente. Então mostra que a vida do ser humano é uma vida decaída no pecado original em Adão. O ser humano está suscetível ao pecado, ele está inclinado ao pecado. E se você lutar com a pornografia ou qualquer vício de imoralidade sexual, né, com suas próprias forças, você não vai conseguir, porque o problema não é a pornografia, não é a imoralidade sexual, né, não é o pecado, mas o que? A falta de glorificar a Deus, porque todo cristão deve ter Deus no centro, deve ter Cristo no centro, deve colocar Deus no centro da sua vontade. Então a falta de glorificação a Deus que leva, né, muitos cristãos, né, como diz, a enfraquecer na fé, né? Se glorificarmos a Deus a todo tempo, Deus ser o centro da nossa vontade, da nossa busca, né? Qualquer pecado, qualquer dificuldade que a gente tiver na vida, a gente com fé, com oração, com temor a Deus, colocando Deus no centro, testemunhando a Deus, não só dentro do nosso lar, dentro da nossa vida íntima, mas na sociedade, com certeza, como diz, Deus nos dá, né, a sua infinita misericórdia, né, liberdade, descanso e paz para a nossa alma e vencer nossos desejos, nossas vontades, né, os nossos leões, né, que nos afronta todos os dias, porque a vida do cristão não é fácil. Então, esse livro eu indico, Joe Hegner, mais que uma batalha, né? Então é um bom exemplo de ser seguido aqui. Então, irmão, aí eu vou finalizar com esses livros aqui que eu não li. Esse aqui são teologia sistemática. O primeiro que eu vou apresentar, irmãos, é o volume 1 de um escritor batista bastante conhecido. Ele é citado nesse livro, A História dos Batistas, na Inglaterra para o Mundo. Esse pastor batista, ele é citado aqui. O nome dele é o quê? Augusto Hope Strong, né? Ele escreveu muito, né, sobre teologia sistemática em geral. Tipo assim, ele é um pregador batista, um pastor batista, né, já falecido, mas ele expôs sobre a teologia sistemática, né, em 2 volumes. Esse, né, volume 1, e esse aqui é o volume 2, Teologia Sistemática de Augusto Hope Strong, né? Vou deixar aqui só um exemplo aqui, né? De um prefácio aqui, né? Sobre Strong. Segundo Antônio Gilberto, né, pastor, teólogo e educador, diz que há muitos anos conhece e utiliza a obra Teologia Sistemática de Augusto Hope Strong, filósofo, teólogo e educador norte-americano. Por 40 anos ele foi presidente e professor do Seminário Teológico de Rochester, Estados Unidos, Nova York, Estados Unidos. Sua magnum opus é esta obra lançada no início do século passado e que continua a ser uma referência indispensável a quem estuda as Sagradas Escrituras e deseja aprofundar nas santas doutrinas. Com erudição, destreza e farta documentação, Strong discorre sobre os ensinos da Palavra de Deus dentro do ramo a que se propôs, teologia sistemática. Seu modo de abordagem do assunto é exclusivo e também motiva grande procura pela obra. Diversos valiosos indícios no final da obra tornam ainda mais útil e prática, e recomendo com convicção, prazer e gratidão a obra de Strong. Então, Strong é um que eu indico para a teologia sistemática. No prefácio ele escreve, um prefácio com mais de 3 páginas, se eu não me engano. Fiz uma leitura desse prefácio, eu não li esse livro todo, mas ele denuncia bruscamente o falso evangelho, a teologia liberal que está tomando conta das dominações históricas. Ele, nesse prefácio dele, eu vou até expor nas redes sociais, já alertando sobre a praga demoníaca chamada liberalismo teológico,
né, que tem feito muitos líderes, né, de igrejas históricas a cederem a essa doutrina liberal. Então é algo que tem que ser combatido à luz da palavra. Nós como batistas ou denominações históricas, temos que voltar às escrituras, voltar às heranças, à doutrina da escritura, né, derrubar essa falsa teologia, os falsos mestres que introduz isso nos templos, nas igrejas. Então é um bom livro, para você, como diz, aperfeiçoar a exposição da palavra de Deus, né, numa exposição bíblica expositiva da palavra de Deus. E esse último aqui, né, também o autor é um reformado, assim como Strong, né, uma igreja tradicional, né, também com pensamentos, como diz, das doutrinas da graça, da teologia calvinista. Então trata aqui de teologia sistemática de Rhodes também. Rhodes tem esse aqui, que ele é bastante conhecido, um pastor presbiteriano do seminário de Princeton. Não sei se ele foi presidente do seminário presbiteriano bastante conhecido, um dos mais importantes do mundo, de Princeton. Então ele é do seminário de Princeton, teologia sistemática. Não li, mas também uma boa indicação, né, de Charles Hodge. Então aqui tem indicações bíblicas, né, sustentáveis, que eu indico aí para todos que querem se aficionar no seu conhecimento, procurar entender a escritura de uma maneira sistemática, ter embasamento bíblico, né, e teológico para combater todo tipo de falso ensino, seja dentro de uma denominação que você frequenta ou é líder, ou seja fora dela. Essas são as minhas indicações.